Presidente, vereadores, mais pessoas que assistem a nossa sessão ao vivo aqui no plenário ou pela TV Câmara, bom dia. Ontem nós tivemos uma reunião aqui na sala atrás do plenário com o diretor-presidente do SANEP, a direção do Sinsapel e alguns funcionários e alguns poucos vereadores. E foi apresentada a situação financeira do SANEP. E eu anotei no computador aqui alguns números que me chamaram a atenção para a gente poder fazer uma leitura do que está acontecendo no SANEP em termos financeiros, o que se pode projetar, o que o SANEP está tentando fazer e o que se pode comentar a respeito disso. O orçamento do SANEP 2015, 87 milhões de reais, aqui eu arredondei um pouquinho mais. O déficit previsto para este ano, 3 milhões e 800 mil. A receita, 2014, 2015, cresceu 7%. A despesa cresceu 15%. Também arredondeia, 7,05 e 14,96. Mas vejam que a despesa cresce o dobro do que cresce a receita. Os custos, e ele botou no gráfico CNPJ, ou seja, custos com empresas contratadas. O que o SANEP paga para as empresas? 40% da receita do SANEP. 35 milhões. Destes 35 milhões, 65%, 65,4% é lixo. Depois eu vou imprimir, passar para todos os vereadores isso que como eu fiz ali atentamente e tal, eu vou passar para todos os vereadores. E está tudo filmado, viu? Não é nenhum número pode ser contestado, foi tudo dito pelo diretor-presidente do SANEP. Vou repetir, os custos com empresas representam 40% da receita. Destes, o que dá 35 milhões, 23 milhões ou 65% é com o lixo, serviço de lixo. Que, abra um parênteses para dizer que não tem receita, sai da água. É pago pela receita que vem da água e do esgoto. Folha de pessoal, 30%. 26 milhões. Olha essa comparação que é interessante. 23 milhões o SANEP paga para as empresas de lixo. E a folha total do SANEP é 26 milhões. Essas comparações é que eu estou tentando chamar a atenção dos vereadores e quem nos assiste. Dívidas para com o SANEP. Pessoas que devem para o SANEP. 130 milhões de reais. Segundo o diretor-presidente, 80% disso não vai ser pago. Por problemas diversos, inclusive problemas de cadastro. Inclusive problemas de empresas que já faliram, inclusive aquele problema de que é difícil cobrar mesmo. Como é que tu vai cobrar, por exemplo, de um grande condomínio onde tu não pode cortar água? Uns já nem moram mais lá. 130 milhões não é dívida deste governo, dívida histórica do SANEP. Hoje, se o SANEP fosse cobrar tudo que lhe devem, daria 130 milhões. 80% o diretor-presidente acredita que é moeda podre, que não vem mais para o SANEP. Custo com a CE, que o diretor-presidente abriu um destaque para essa área, na opinião dele, recentemente é o grande vilão, a alta de energia que teve. Aumentou 4 milhões a partir de fevereiro deste ano. A dívida da CE, até 2028, o SANEP tem que pagar 500 mil reais por semestre, 1 milhão por ano. Tem que parcelar durante cada semestre, é um acordo. Essa dívida ela vem desde 1980, ela vem sendo rolada, negociada, renegociada, já está na 4ª negociação. E a atual negociação é a seguinte: de 6 em 6 meses, o SANEP, parcelando da forma que puder, o SANEP tem que pagar para a CE 500 mil reais. Até 2028. Então, é só fazer a conta quanto é que dá esse valor.
Outro destaque de perda que o diretor-presidente chamou a atenção: ações judiciais de condomínios contra o SANEP. Condomínios que alegam que a cobrança está mal porque as pessoas pagam por área e deveriam pagar pelo consumo e acabam ganhando na justiça. 227 mil por mês, desde junho do ano passado. Então, em 5 minutos que me faltam, eu vou tentar recapitular rapidamente. A receita do SANEP cresce metade da despesa. O SANEP gasta 40% do seu orçamento, ou 35 milhões por mês, dos 87, com empresas, 23 milhões com lixo, gasta 26 com folha de pessoal, deve para o SANEP, até 2028, estamos em 2015, é isso? Faltam 13 anos, tá certo, vereador Toninho? 1 milhão por mês, 13 milhões, deve para o SANEP. E tem uma perda mensal de 227 mil com ações judiciais de condomínios. Essa é a situação do SANEP, situação financeira do SANEP, que foi registrada aqui ontem. O que o SANEP está fazendo para tentar reverter isso? Corte de horas extras. Segundo o diretor-presidente, detalhe importante, se não cortar horas extras, não tem dinheiro para pagar o salário de dezembro. Dito aqui, gravado e filmado. Se não cortar as horas extras, não tem dinheiro para pagar o salário de dezembro dos funcionários. Cobrança de grandes devedores, segundo eles estão tentando fazer. Leitura eletrônica, que vai agilizar. Cobrança itinerante, que é aquela cobrança lá na casa do sujeito. Atualização dos dados do SANEP. GESAM, que é um sistema nacional oferecido pelo governo federal, que coloca uma nova forma de fazer leitura, como a nossa a Coimpel faz, só que é muito mais ágil, segundo diz o presidente. Redução de custos, como aluguéis, como imóveis, como carros. Negociação de prédios com a Universidade Federal. Atendimento virtual, que barateia. Acordo com o CDL, SPC, para cobrança, e Rocha Brito. Isso aqui é o que está sendo feito. Agora, em 3 minutos, eu vou dizer 3 coisas aqui. Primeiro, minhas conclusões. A situação do SANEP é grave. É grave. A ponto de cortar hora extra há 2 meses antes de um salário que diz, se não cortar não vai ter dinheiro. Novembro e dezembro. Estamos em outubro, tá certo? Metade de outubro. 1 mês e meio antes de chegar dezembro, tem que cortar as horas extras, senão não vai ter dinheiro. Então a situação é grave. As projeções pelas dívidas que estão aumentando e pelo a receita caindo em relação à despesa, a projeção é grave também. É grave do SANEP. Não é simples. O custo, agora vem a questão que eu falo sempre, não é a CE o grande vilão para mim. Não é a CE. O grande vilão é o lixo. É o custo com as empresas de lixo. Se não enfrentar esse problema, não adianta passar o custo para os funcionários, para o corte de hora extra, reduzir os investimentos, reduzir maquinário, reduzir aluguel, reduzir tudo. Se não enfrentar o que está corroendo, porque isso não vai aumentar o custo do lixo. Ou todo mundo aqui não sabe que cada vez se consome mais lixo, cada vez se constrói mais. Então isso aqui vai piorar. 3. Bom, eu já estou falando aqui, quem vem sendo cortado é os salários, investimentos, as condições do SANEP, materiais, qualidade de atendimento da população. Ou se dá um tratamento. Qual é o tratamento possível? São 2, na minha opinião. Ou se arruma uma receita para o lixo, ou passa o lixo para a prefeitura e o IPTU, por exemplo, cobre o lixo. O aumento de IPTU, pelo que eu sei, deu 33 milhões. Com as empresas, tirar do SANEP do lixo, tirar 23 milhões. Então tem 2 caminhos. Deve ter terceiros e quartos, que eu não conheço, não sou especializado. Mas ou se dá um tratamento para a questão do lixo,
ou o Sanep não vai ter outro caminho a não ser privatizado. Não é uma questão de vontade, de anúncio, de que eu acho, não vai. Ou alguém acha que o governo do Estado, nessa pindaíba, vai assumir o Sanep? Ou alguém acha que o governo federal dá algum aceno? Ontem, para finalizar, eu perguntei para o diretor-presidente de quem é essa ideia dessas manifestações de interesse de empresas privadas. E ele me disse, é da prefeitura, estimulada pelo governo federal. O governo federal já disse, eu não tenho dinheiro. O governo do Estado, não preciso falar aqui, né? A não ser que o Sartori esteja mentindo, que eu não acredito, não vai ter dinheiro. Se não tem dinheiro federal, se não tem dinheiro estadual, se não tem dinheiro no Sanep, o que vai acontecer? Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Não é uma questão de discurso vazio, é uma questão de lógica política. Era isso, obrigado.